Olá, sejam todos muito bem-vindos para o nosso Evangelho da Casa dos Espíritos, Recanto Vovô Antônio. Nós estamos estudando o capítulo 6, Vida Espírita. Que possamos então, nesses breves momentos, fechar nossos olhos e pedir ao alto a ajuda, o auxílio e o entendimento necessário que os bons espíritos possam estar nos orientando nos nossos estudos, no nosso dia a dia. Que a paz esteja com todos. Olá, amigos! Retornando hoje ao Evangelho no Lar, vamos continuar na questão 254 do Livro dos Espíritos. Então, a questão 254. Os espíritos experimentam a fadiga e a necessidade de repouso? Resposta. Não podem sentir a fadiga tal como entendeis, e conseguinte não têm necessidade de vosso repouso corporal, uma vez que eles não têm órgãos cujas forças devam ser reparadas, mas o espírito repousa no sentido de que não está numa atividade constante. Não se trata de um modo material. Sua ação é toda intelectual e seu repouso todo moral. Quer dizer que há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa sobre um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está em razão de sua inferioridade, porque quanto mais elevado, menos o repouso lhes é necessário. Eles não têm o desgaste do corpo como nós temos, né, dos órgãos, esse cansaço que nós precisamos repor nossas energias, dormindo, se alimentando, né, bebendo água. E as atividades deles consomem, sim, energia. E aqui, como ele fala, quanto mais elevado, menos é necessário o repouso. E o descanso deles, né, como aqui menciona, ele se dá em apenas tirar o foco daquele trabalho que eles estavam exercitando e se alimentar aí de toda a energia cósmica, né, que tem no universo. A questão 255. Quando o espírito diz que sofre, qual a natureza dos sofrimentos que experimenta? Resposta. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que os sofrimentos físicos. Depois que a gente retoma a parte da nossa consciência espiritual, a dor moral ela é a dor mais forte, né? Porque ela é a cobrança dos nossos erros, ela é o que mede a nossa evolução, então é algo muito importante realmente. 256. De onde vem então que os espíritos se queixam de sofrer de frio ou de calor? Resposta. Lembrança do que padeceram durante a vida, tão penosa algumas vezes quanto a realidade. Frequentemente é uma comparação pela qual, por falta de melhor, eles exprimem a sua situação. Quando se lembram do seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando se tira um capote e se o crê ainda vestir algum tempo depois. O espírito, quanto mais ligado à matéria, mais ele vai ter as mesmas impressões do corpo físico, né? Sentir calor, frio, alguns sede, fome, cansaço, mas isso é porque eles ainda estão muito presos, né? À questão da vida material. Quanto mais eles evoluem, quanto maior o conhecimento, menos essas sensações irão acontecer. Olá, meus irmãos, muita paz a todos nós. Do Livro dos Espíritos, continuando, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Na questão 257. O corpo é o instrumento da dor. E se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito,
Nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte. Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Seguramente não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa de analogia com os sofrimentos do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como as aparições vaporosas ou tangíveis. O estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixaram absorver nos prazeres materiais, e tantos outros fatos vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui resumidas. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal, contém ao mesmo tempo eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. E além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhe servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Então nós podemos observar que dentro desse ensaio teórico as sensações permanecem. Mesmo ele fala que mesmo um corpo amputado são sensações que permanecem no espírito, né? Nós temos o fluido vital, que é adquirido pelo perispírito, que ali fica armazenado todas as nossas sensações. Então é muito interessante que a gente possa se aprofundar nesses estudos, talvez mais para frente, de como é que funciona esses ensaios teóricos e as sensações que existem no corpo, no espírito, no perispírito. Muito interessante. Muito obrigado por tudo e até uma próxima. E assim, nós agradecemos por mais esta oportunidade, por esses momentos, pela ajuda que recebemos e que no nosso dia a dia nós possamos colocar o nosso coração a favor do próximo. Que Deus nos abençoe infinitamente. Que todos nós possamos ter uma semana de paz, de amor, de harmonia, de muita compreensão e sabedoria. Graças a Deus, nós realmente só temos a agradecer. Uma boa semana a todos e até a próxima.